Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago Galeno do blog meudds.com e hoje a gente vai, porque também o Ebert está envolvido nisso, né? Então hoje eu vou responder algumas perguntas aí da semana do PPRA, primeira semana do PPRA, lançada aí pelo meudds.com e pela Escola da Prevenção, onde está dedicando uma semana a esse assunto tão importante que é o PPRA, né? Então a gente está enviando alguns conteúdos durante a semana e abrimos essa possibilidade de você fazer perguntas para que a gente respondesse e tentasse de alguma forma te ajudar aí em relação às dúvidas do PPRA. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro é que eu não sou papa da segurança do trabalho, eu sou um técnico de segurança comum, então o que eu vou falar aqui são das minhas vivências, das minhas experiências, ou da minha interpretação da norma, tá, gente? Então não quer dizer que isso é uma verdade incontestável. Então, se você não concordar com o que eu falar, mais do que certo você fazer as suas pesquisas, correr atrás, tentar tirar suas dúvidas com outras pessoas, que foi o que eu fiz durante a minha carreira. Eu sou formado desde 2009 e desde então eu atuo aí na área de segurança do trabalho, 5 anos com uma consultoria própria. Então tive muito contato com muitas áreas diferentes. E isso me trouxe uma bagagem que eu considero muito legal, tá? Então hoje a gente vai falar de PPRA, beleza? Então eu tô com uma listinha aqui, ó, 3 listinhas na verdade, 3 folhas A4 aqui de perguntas, que foi as perguntas que eu selecionei para responder. Depois o Ebert também vai selecionar algumas perguntas, o restante das perguntas na verdade vai ficar para ele, e a gente vai tentar responder o maior número de perguntas possíveis, tá? Chegaram mais de 30 perguntas, a gente acabou encerrando, porque senão a gente não ia dar conta de responder, de responder todas essas perguntas. Mas vamos lá, vamos ver o que tanto preocupa as pessoas, quais são as dúvidas e ver de que maneira eu consigo te ajudar, beleza? Então a primeira pergunta foi Priscila Elizabeth e Manuel Alves de Souza. Manuel Alves de Souza, integrante do GEST, Grupo de Elite de Segurança do Trabalho. Se você ainda não sabe o que é o GEST, meu amigo, procure saber, hein? Talvez a gente vai deixar se estiver assistindo aí pelo YouTube, a gente vai deixar um linkzinho aqui embaixo aqui do GEST para você conhecer. Mas vamos lá. E outras pessoas também, tá? A gente compilou o que estava parecido aqui para facilitar na hora das respostas. Então, as pessoas perguntaram. O item 9.1.5 da NR9 considera como riscos ambientais os agentes físicos, químicos e biológicos que sejam capazes de causar dano à saúde do trabalhador. Então a minha dúvida é, os riscos ergonômicos e mecânicos não se encaixam nesse documento? Bom, essa é uma dúvida muito comum, gente. Então, como o próprio item da norma diz, o PPRA ele exige que a gente coloque risco físico, químico e biológico. Então não há obrigatoriedade de você citar riscos ergonômicos e de acidentes, tá? Então, na minha opinião, você não deve colocar, tá? Você pode colocar, porque lá falou o mínimo, né? A gente sempre fala, a norma falou o mínimo que você deve atender isso aqui. Então, o mínimo, risco físico, químico e biológico. Se você quiser colocar ergonômico de acidente, tudo bem. Eu não aconselho. Quanto mais direto a gente for o assunto, menor a chance da gente errar nesse documento. Então, e aí, o que fazer com os riscos físicos, na verdade, o que fazer com os riscos ergonômicos e de acidentes? Você vai utilizar uma outra ferramenta para você descrever esses riscos, né? No questão dos riscos ergonômicos, a gente tem a NR17 e fala lá de laudo ergonômico. Então, procure um laudo ergonômico, enquadre os seus riscos ergonômicos e um laudo ergonômico, desvincule ele do seu PPRA, tá? E o de acidente, você vai ter uma série de documentos que você pode utilizar, né? Através de APR, né? As análises preliminares de risco, estabelecimento de procedimento de segurança, de instrução de segurança, ordem de serviço. Então você tem diversas outras ferramentas, outros documentos, no quais você pode descrever os seus riscos de acidente. Então, na minha opinião, não coloca, melhor chance, seja mais direto para evitar erros. Beleza? Próxima pergunta. A pessoa se denominou lá, né? Ao mencionar os riscos, tenho obrigatoriedade de realizar medições e mencioná-las no documento?
como o ruído, por exemplo. Tenho pouca experiência na área e ainda não fiz nenhum sozinho. Eu confesso que no curso não teve ênfase em PPRA. Então, gente, isso é muito comum, né? O curso de técnico de segurança é um curso muito curto. Então, na verdade, os professores não têm tempo de aprofundar em nenhum assunto. E o PPRA realmente eles não aprofundam, né? Não tem como aprofundar. É muito amplo o PPRA. Então, eu aconselho fazer algum curso aí pós-formação para você entender de PPRA. E a gente está na semana do PPRA e a gente está com uma super promoção aí no PPRA Descomplicado, gente. Então, são videoaulas, passo a passo de como fazer o PPRA, né, item por item lá. Então é muito legal. Se você ainda tem alguma dúvida, fica a dica aí do PPRA Descomplicado. Então, gente, vamos responder aqui. Então, no PPRA, gente, a gente não precisa colocar a quantidade de ruído no exemplo que ele deu aqui, né, na verdade. Isso aí vai lá para o LTCAT. É no LTCAT que você vai quantificar o ruído, né? Se está 85, 87, 90, 92 decibéis. No PPRA você tem que identificar o risco, então saber se há risco de exposição ao ruído e se esse risco está abaixo ou acima do limite de tolerância, ou se está no limite de ação, né, de 80 a 85. Então você não precisa especificar, tá? Não tem obrigatoriedade de especificar. Isso aí vai estar lá no LTCAT, tá bom? Ok? Só complementando aqui, esses dados, na verdade, lá, você vai utilizar do LTCAT, se você colocar que está acima do limite de tolerância, abaixo do limite de tolerância, ele vai servir para justificar um EPI que você vai colocar como medida de controle, tá? Então, na verdade, é bem isso, tá? Então, não tem obrigatoriedade, se você quiser mencionar também tudo bem, mas você deve usar esse resultado para poder, aí no caso, aí, delimitar as medidas de controle, e uma delas o EPI, sempre buscando proteção coletiva primeiro, né, gente? O EPI é a última medida. Não vou entrar nos detalhes sobre isso, sobre hierarquia de medida de controle, mas é isso aí. Vou pular para a próxima, para a gente não perder muito tempo. Essa aqui foi do Ivan Nascimento. Ele colocou aqui, baixei o formulário. O formulário foi o formulário que a gente viu aí no primeiro e-mail da semana do PPRA, como bônus para vocês, tá? Foi recomendado uma cópia para cada setor. Uma cópia do formulário, tá, gente? Então, no formulário tem diversos itens que você precisa levantar e você precisa fazer esse levantamento por setor, né? Para depois você poder montar lá seus grupos homogêneos, se você utiliza essa metodologia. Foi recomendado uma cópia para cada setor. Os itens que não consta no setor, seria necessário mantê-lo no formulário? Exemplo, radiações ionizantes. Sabido de sua inexistência na empresa ou no local, eu preciso deixar esse risco lá? Então, Ivan, como a gente sempre diz, todo documento que a gente envia para vocês são modelos genéricos, então você precisa adaptar esse modelo à sua realidade. Então, se esse risco não existe na sua empresa, você pode simplesmente excluir ou mencionar que é não aplicável, que não existe o risco, tá? Então, não precisa manter lá. Lembrando sempre, gente, todos os documentos que a gente envia como modelo, é super importante você adaptar ele à sua realidade. O que serve para mim, que é ótimo para mim, às vezes não é ótimo para você. Então, a gente tem que adaptar, a gente tem que utilizar como modelo, tá? Não como documento nosso próprio. Essa é a dica aí dessa pergunta, beleza? Aí aqui foi uma pessoa que se delimitou limite vertical, deve ser bem radical esse nosso colega. E o Marco Menezes também, que fez uma pergunta parecida. Qual a validade do PPRA? O PPRA da minha empresa vencerá em 30 de outubro de 2016. Vigência 2015-2016. O coordenador do SESMIT está querendo que eu atualize ele agora em agosto. Posso atualizar agora ou é melhor esperar vencer? Então, gente, para essa pergunta, a resposta é a seguinte. Aí eu vou buscar a norma. Eu vou ler aqui que eu peguei o item da norma, depois a gente comenta. Deverá ser efetuada sempre que necessário e pelo menos uma vez ao ano uma análise global do PPRA, tá? Para avaliação do seu desenvolvimento e realização dos ajustes necessários e estabelecimento de novas metas e prioridades. Então, a norma, ela te exige que você faça no mínimo anual ou sempre que houver mudanças que justifiquem
essa atualização global, tá? Então, fica a critério dele. Houve mudanças no cenário da empresa? Se houve mudanças no cenário, deve ser realizada antes de um ano. Se não houve mudança nenhuma no cenário, a lei te permite, a norma te permite até o prazo de até um ano. Então você conversa aí com o coordenador do SESMIT e pede para ele te justificar. Por que você está querendo antecipar? Tem algum novo risco, alguma coisa que a gente precisa monitorar, que a gente precisa avaliar? Se ele disser que sim, aí é válido, você precisa, a norma te exige que você faça essa atualização antes de um ano. Se não, até um ano você está respaldado pela norma, beleza? Próximo. Ronaldo Lopes. Boa noite. Quais são os dados do PCMSO que entram no PPRA quando vamos elaborar? Bom, aí da minha experiência, na verdade, sim, é o PCMSO que é elaborado com base no PPRA. Então a gente não precisa colocar, e se for o primeiro, você nem vai ter dados nenhum de PCMSO para colocar, né, gente? Porque você vai primeiro elaborar o PPRA para depois o médico do trabalho elaborar o PCMSO de acordo com os riscos que você mapeou no PPRA. Então, geralmente é o contrário, né? O PCMSO cita, inclusive, quem foi que elaborou o PPRA, com base em qual PPRA, de qual responsável lá pelo PPRA que assinou, que deu aqueles dados, né? Aquelas informações para ele. Então, geralmente é o contrário. Contudo, a gente deve sim, depois, né, no segundo já, a gente avaliar os dados do PCMSO. Isso é muito importante, porque é o PCMSO, os exames médicos, que vão nos dar ali alguma base para avaliar se as medidas de controle que a gente estabeleceu para os nossos agentes nocivos, riscos químicos, riscos biológicos, estão sendo eficientes. Deixa eu te explicar, deixa eu melhorar aqui a didática. Vamos dar um exemplo. Você tem um setor da sua empresa que tem o risco de ruído. Você sabe que lá o ruído é acima do limite de tolerância. E você indica como você não conseguiu fazer a medida coletiva, né, enclausurar ou outras medidas qualquer, e você estabeleceu que o uso do EPI seria a maneira que você ia mitigar, né, proteger o colaborador desse risco. E depois de um ano, né, você refaz o PPRA e o cara vai refazer o PCMSO, os colaboradores já passaram pelo exame periódico, e o médico chega para você e fala assim: ô meu amigo, o TST, cara, a gente precisa dar uma olhada porque no setor tal 3 pessoas apresentaram perda de audição. Então a gente precisa estar atento a isso, que está acontecendo alguma coisa de errado. E aí com esses dados você vai avaliar lá o local novamente, saber se o EPI que você, no caso aí, indicou é o EPI adequado. Você pode saber se a sua fiscalização está eficiente. Você indicou o EPI, as pessoas realmente estão utilizando o EPI. Então, se você deve utilizar os dados dessa forma, você tem que posteriormente estudar o PCMSO para saber se as medidas de controle que você estabeleceu estão sendo efetivas, estão realmente protegendo o colaborador. Mas você não precisa citar nada disso no PPRA, tá ok? Próxima pergunta, Georgia Santos. Olá, boa noite. Minha dúvida é: risco ergonômico e acidente na fase de reconhecimento dos riscos, treinamento de combate a incêndio ou irregularidades relacionadas às demais normas no cronograma anual, né? Se ela deve colocar esses treinamentos, né, no cronograma anual, treinamento de combate a incêndio e irregularidades da norma, né? Então o cronograma do PPRA, na verdade, a gente estabelece ele com base nas ações que a gente entende que vão mitigar os riscos químicos, físicos e biológicos que exigem o nosso PPRA. Se você colocou também risco de ergonômico e de acidente, também podem entrar propostas, medidas ali no seu cronograma prevendo esses riscos, tá? E aí uma dica, né? Toda vez que você joga uma ação no cronograma, aquilo passa a ser inclusive fiscalizado, né? Se a fiscalização chegar, saber que você identificou um risco, colocou uma medida de controle, estabeleceu um plano de ação para aquele risco, e você não cumpriu dentro do prazo, ele pode entender que você não está cumprindo a norma, que você está descumprindo o seu PPRA, que é um documento, passou a ser um documento, e pode até de repente te multar por causa disso, porque você está descumprindo algo ali que você colocou no seu PPRA, beleza?
Então, fica a seu critério, tá? Mas, na íntegra, risco físico, químico e biológico. Então, teoricamente, você vai colocar ações para os riscos químicos, físicos e biológicos. Então, não entraria aí o combate a incêndio e outras coisas aí, tá? Mas se você colocar esses riscos, pode colocar aí como ação. Show? Próxima pergunta é do Ângelo Leandro. Ângelo Leandro. Não sei se são dois agora ou se é Ângelo Leandro o nome dele. Mas isso também não importa. O que importa é o conteúdo aqui. Eu tenho uma dúvida. Em determinado setor, eu uso tinta e foi detectado o risco de metiletilcetona, tintas, sendo que não tenho este produto em espécie, mas sim ele é um dos compostos de tinta, um dos compostos da tinta. É preciso constar isso no PPRA? Aí eu peguei também um item da norma para a gente ficar bem embasado aqui. Ó. O que diz esse item da norma? É o item 9.1.5. Considera como riscos ambientais agentes físicos, químicos e biológicos que sejam capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Então, se pode causar danos à saúde do colaborador, se na sua avaliação quantitativa isso está acima do limite de tolerância, você deve sim colocar ele no PPRA, porque é um risco que você precisa monitorar e estabelecer medida de controle, beleza? Se não, se está abaixo, você não precisa. Se não vai causar dano à saúde do trabalhador, comprovadamente, você não precisa citar no PPRA. Você só vai citar no PPRA os agentes que sejam capazes de causar danos à saúde do trabalhador. Ok? Próxima pergunta, já está terminando, hein, gente? Elisângela Rocha e Danilo. A gente compilou também a pergunta deles dois. Gostaria de saber se um técnico em segurança do trabalho pode ou não fazer o PPRA e se pode assiná-lo como responsável pela elaboração. E a outra pergunta. Primeiramente, gostaria de agradecer a dedicação... nem é a pergunta, viu? Primeiramente, gostaria de agradecer a dedicação que você tem com o pessoal da área de segurança do trabalho. Parabéns pelo empenho. Então, elogiou aí, acho que foi o Ebert, não sei se esse e-mail foi meu, se foi do Ebert, mas também não tem problema nenhum. Vamos lá. Quanto ao PPRA, eu tenho uma dúvida. A elaboração pode ser feita somente pelo técnico de segurança do trabalho ou necessita de um engenheiro responsável? Então, as perguntas são parecidas, né? Quem deve assinar? Quem pode assinar? Peguei o item da norma lá para vocês. Item 9.3.1.1. O que diz? A elaboração, implementação, acompanhamento e avaliação do PPRA poderão ser feitas pelo Serviço Especializado em Engenharia e Segurança e em Medicina do Trabalho, que é o SESMIT, ou por pessoa ou equipe de pessoas que, a critério do empregador, sejam capazes de desenvolver o dispositivo nessa NR. Então, o técnico de segurança, ele pode compor o SESMIT. Então, ele pode sim assinar um documento, não precisa de engenheiro para assinar PPRA. O engenheiro de segurança e o médico do trabalho, ele é necessário para assinar LTCAT, laudo, tá? Que vai estar vinculado ao PPRA. Mas para o PPRA não precisa de engenheiro, tá, gente? Então pode ser o técnico de segurança e pode ser outra pessoa, vamos lá na norma de novo, ó. Pode ser outra pessoa a critério do empregador, que sejam capazes de desenvolver o disposto. Então, de repente, o cara nem é da área de segurança, nem é técnico de segurança, mas tem um conhecimento aprofundado, o empregador entende que ele tem o conhecimento e ele pode denominar esse cara para fazer o PPRA. Beleza? Joel, a PR deve ser sempre um pré-requisito ao PPRA? Então, Joel, a PR é utilizada de várias formas. Não tem como a gente falar de que forma a PR é aplicada na sua empresa. Na minha empresa, a PR que a gente utiliza é a PR diária, que a equipe faz em conjunto para avaliar os riscos da atividade do dia, né? Ou daquela atividade específica que vai realizar. Eu já trabalhei em empresas que a gente tinha a PR global, né? Que o SESMIT sentava e a gente avaliava o risco de cada atividade e fazia uma PR global. Então a PR muda muito de empresa para empresa. E aí eu peguei um item da norma também para te explicar, tá? Cadê? Achei, aqui. 9.3.1. O programa de prevenção de riscos ambientais deverá incluir as seguintes etapas:
A primeira etapa, a etapa A desse item é antecipação e reconhecimento do risco. E aí entra a APR, análise para diminuir de risco, reconhecimento, antecipação ao risco. Então, faz sim parte do planejamento, da etapa de planejamento do PPRA, faz parte essa antecipação e reconhecimento dos riscos, ok? Pergunta da Kátia Barbosa. Olá, estou iniciando minha profissão de TST agora e nunca fiz um PPRA. Por onde devo começar? Quais cuidados devo tomar? Bom, eu também já fiz essa pergunta lá no início da minha carreira. E eu fiz muito PPRA no comecinho, que eu já saí do curso técnico e já encarei logo uma consultoria. Eu não vim para o mercado formal, eu não tinha outros técnicos de segurança para me orientar, para enriquecer isso mais ainda. Eu ainda mudei de cidade, então eu não conhecia ninguém, não tinha contato com ninguém, com nenhum técnico de segurança experiente para me tirar minhas dúvidas. Então eu fiz muito PPRAs só baseado em pesquisa minha. E hoje eu acho isso negativo. Eu posso ter errado lá no começo sem saber. Então eu fui meio ousado na inexperiência. Eu acabei fazendo isso. Peguei muito PPRA, lógico, de comércio, até porque eu não tinha experiência para trabalhar em indústria na época. Então isso ameniza um pouco, não tinha tantos riscos para ser avaliados, mas é meio duvidoso. Hoje eu não faria. Eu, Thiago, galera, não faria isso novamente, porque o curso de técnico de segurança não dá base para a gente chegar lá e falar, pô, eu domino o PPRA, eu vou fazer um PPRA daqueles. Cara, eu nunca vi um técnico de segurança sair de um curso técnico falando desse jeito, cheio de atitude, cheio de si. Porque é um assunto complexo, né? A gente tem muitas etapas ali e a gente precisa realmente conhecer. Dica, semana do PPRA, PPRA Descomplicado. Lá você vai ter o PPRA Descomplicado, que são videoaulas passo a passo, te ensinando tudo, como fazer um PPRA, quais são as armadilhas. E de quebra você ainda leva o bônus, que é o PPRA prático em 4 passos, né? Você vai ter todos os 4 passos, você vai aplicar aqueles passos, no final você vai ter seu PPRA pronto. Então são 2 produtos incríveis. Aproveitem aí a oferta aí, essa promoção aí de 60% de desconto que vai se encerrar aí no final da semana. Beleza? Então a dica é essa, tá? Procure um curso para se especializar. E aí o PPRA Descomplicado é o mais indicado, meu amigo. Próxima pergunta. Luiz Carlos da Silva Neto. Qual a melhor forma de se analisar os riscos de cada ambiente? Como devo fazer isso de forma detalhada? Mais uma vez, Luiz Carlos, isso vai muito da sua experiência, né? Para a gente fazer uma PR, a gente consegue fazer um levantamento de risco de cada ambiente. Então você tem que ter um critério, né? Você tem que ter um checklist legal, esse formulário que a gente enviou, que não é tão completo, né? Ele tem outras etapas, mas é legal. Então você tem que, se você não tiver a experiência necessária para chegar no ambiente e relatar aquilo ali só de olhar, que isso você vai precisar com experiência, nem sei se você tem ou não tem experiência. Hoje eu já chego no ambiente, eu consigo listar, se tem produto químico eu já vou pedir a FISPIC, já converso ali com os operadores, se for máquina, com os colaboradores, e ali eu consigo já fazer aquele meio campo ali para me saber o que tem de risco e o que não tem. Mas se você for uma pessoa experiente, para os inexperientes aí, gente, busquem formulários, busquem uma maneira de se guiar para fazer isso, tá ok? E PPRA Descomplicado tem o passo a passo de como fazer isso, ok? Luiz Carlos também. Precisa fazer medição em aparelhos? A parte de medição é de avaliação ambiental, tá, gente? Isso aí entra lá no LTCAT. Mas aí só para ilustrar também, é preciso, se você determinou que existe um risco, você precisa quantificar esse risco. Quando a gente fala químico, físico e biológico. Isso, químicos, físico e biológico. Você precisa quantificar. E aí você só consegue fazer isso com o aparelho. Exemplo, vou falar sempre do ruído, que o ruído é o mais óbvio para todo mundo. Eu sempre entendi melhor de a gente falar ruído, que é mais está presente em quase todos os ambientes. Imagina o ruído. Você entra no ambiente de trabalho e fala, aqui tem um risco de ruído. Beleza. Mas qual o risco de ruído? 80 decibéis, 70, 72, 85, 90? Você precisa saber quantificar isso, e aí só com o aparelho, só com o dosímetro, que você vai conseguir fazer essa quantificação,
para você estabelecer as medidas de controle, as medidas de proteção coletiva, o EPI adequado, revezamento, se for o caso. Então precisa sim, se tem o risco, o ideal é que você faça a medição com aparelhos, mas isso aí vai lá para o LTCAT, tá? Não vem para o PPRA. No PPRA você só vai citar, pode citar lá se está acima ou abaixo do limite de tolerância, ou se está no limite de ação, para estabelecer os EPIs adequados e as medidas de controle que você entende que serão efetivas para mitigar esse risco aí. Joia? Sandra Cândido, última pergunta de hoje. Minha dúvida é como fazer uma análise de risco em obra civil. Identificar risco, fonte geradora, danos à saúde e medida de controle. Na verdade, a pergunta dela é um pouquinho parecida com a do Luiz Carlos da Silva. Identificação de risco, gente, como eu falei, isso vai da experiência, tem que adquirir experiência para poder fazer isso. Mas aí vamos dar um exemplo aqui de construção civil aqui para Sandra, né? Identificação do risco. Ruído, vamos falar de ruído. Fonte geradora. Então você chegou lá e viu que tem ruído. O que você vai procurar? A fonte geradora. O que pode ser a fonte geradora na construção civil? Uma bitoneira, pode ser uma fonte geradora. Então, risco, ruído, fonte geradora, bitoneira. Danos à saúde, perda auditiva. Medidas de controle, hierarquia das medidas de controle. Você vai começar na proteção coletiva, administrativa e, por último, o EPI. Beleza? Gente, essa aí é as perguntas que eu tinha selecionado aí para mim responder para vocês. Deixa eu ver se é só isso mesmo. É isso aí. Isso mesmo. 13 perguntas. Então, essas que eu selecionei para responder para vocês. Então, a gente continua aí até o final de semana, na semana do PPRA. Esse super descontão aí do PPRA Descomplicado, mais o PPRA prático em 4 passos. Então, não perca a oportunidade. Se essas informações foram legais para você está assistindo no YouTube, ó, clica no joinha, e com isso você incentiva a gente a continuar fazendo esse tipo de vídeo, tá ok? Clica no joinha, se inscreve no canal aí também para você não perder os vídeos. A gente já tem outras coisas, já estamos bolando outras coisas aí, outros conteúdos para mandar para você. Se você se inscrever, você vai sempre receber aí em primeira mão, tá ok? Clica aí também, se quiser, aí no linkzinho aí do PPRA Descomplicado, para você acessar esse produto incrível, lembrando que é promoção por tempo limitado. Então, meu amigo, não perde tempo não. Beleza? Grande abraço, espero realmente ter te ajudado. Vamos nessa, TST, vamos nos unir para a gente conseguir chegar mais longe. Beleza? Grande abraço.